Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todos que nos acompanham no canal. Quero já desejar um final de semana abençoado para vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, um dia abençoado para todos. Aqui está muito frio, né? Aleluia, mas em tudo damos graças a Deus. Em tudo damos glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, estou passando aqui para reforçar sobre o propósito que vamos começar na segunda-feira. Uma carta para Deus, amém? Nós vamos estar fazendo o propósito, uma carta para Deus. Então, nesta carta, você vai escrever o que deseja o teu coração. E tem uma pergunta de uma irmã, aí ela deixou no canal perguntando e dizendo assim: irmã, você falou para não falar com a boca, não expressar as palavras que vai escrever. É só para escrever aquilo que está no coração, não é para falar. Mas o diabo não sabe ler? O diabo não sabe ler? É interessante a pergunta dela, né? O diabo não sabe ler nem escrever? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Satanás, ele é um espírito. Ele é um espírito. Então, ele não lê e também não escreve. Tá bom? O único que tem poder de fazer isso é Deus. Por quê? Porque nas escrituras está escrito que Deus é onipotente, Deus é onisciente e onipresente. Ele é onipotente porque todo o poder lhe foi dado em suas mãos. Ele é onisciente, aleluia, porque ele é Deus, ele é sábio, ele é um ser, ele é a própria sabedoria. Então ele sabe tudo. E ele é onipresente, porque ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E Satanás não pode fazer isso. Satanás, ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, o espírito maligno, que é o diabo, ele mesmo não sabe ler e escrever. Porque se ele soubesse, analisa comigo, se ele soubesse, ele iria apagar tudo que foi escrito na Bíblia? Ele iria apagar tudo que foi escrito na Bíblia e escrever o que ele queria escrever. Concorda? Concorda que se o diabo soubesse, o espírito do diabo soubesse ler e escrever, ele ia apagar toda a Bíblia e ia escrever a versão dele. Na Bíblia, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia de Deus, borracha do diabo, lápis de Satanás não apaga. Ainda que ele tente, ainda que ele lute, ainda que ele tente, ele não vai conseguir. Porque uma vez escrito pelo dedo de Deus, que é a palavra, nunca mais ninguém tem poder para desfazer. E a Bíblia chega a dizer que ai daquele ser humano que aumentar ou diminuir um tio da palavra. E com isso eu quero dizer, irmãos, que o diabo ele não sabe ler e também ele não sabe escrever. Se o diabo soubesse ler, se o espírito do diabo soubesse ler, com certeza ele iria ler a sua mente. Ele iria ler a minha mente. Mas ele não tem poder de ler a nossa mente. A Bíblia diz que Satanás ele não conhece os nossos pensamentos. Porque se Deus tivesse permitido ele conhecer os nossos pensamentos, misericórdia, não ia sobrar uma alma viva que ele não ia destruir. Concorda? Concorda ou não?
Não ia sobrar uma alma viva que ele não ia destruir. Porque se ele não tem poder sobre a nossa mente, ele já luta, ele já joga dardos, setas malignas, ele já investe contra, para tentar convencer a pessoa de que Deus não é real, que Deus não é verdadeiro, que Deus não cura, que Deus não liberta. Ele não tenta fazer isso? Ele tenta. Ele tenta como? Ele tenta jogando dardos, setas malignas. Então você acha que se ele tivesse poder sobre a minha mente, sobre a tua mente, você acha que ele já não teria nos destruído? Já. Ele já teria conseguido nos destruir. Mas esse poder não foi dado a ele. Ele não tem esse poder de conhecer. Só quem conhece a nossa mente é Deus. Só quem conhece os nossos pensamentos é Deus. Só. Nada mais. Nada mais. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso pensar, o nosso agir. Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Mas o diabo não conhece, não. Tá? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu passo aqui para esclarecer e tirar essa dúvida, né? Que o diabo, ele pode até tentar imitar, ele pode até tentar escrever alguma coisa e tentar se passar por Deus. Ele pode tentar, porque a Bíblia diz que Satanás é o tentador. Ele é o tentador. Então ele pode tentar, mas ele nunca consegue. Ele nunca vai conseguir. Porque isso pertence para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, o diabo, ele tem força, meus irmãos. O diabo, ele não tem autonomia, ele não tem o poder, ele não chega nem 1 milímetro do poder do nosso Deus. Então, até Satanás, ele está sendo liderado por ele. Nada acontece na terra sem que ele, o grande eu sou, permita. Nada mais. O diabo sabe disso. Ele sabe que ele não pode ir contra Deus. Ele sabe disso, né? Mas ele tá solto no mundo, tentando esse, tentando aquele, para ver se consegue desviar esse da presença de Deus, para ver se consegue fazer esse pecar, aquela, enfim. Ele está no mundo. O mundo jaz no maligno. Mas o diabo, ele não tem poder de saber o que você escreveu em silêncio. Estou respondendo perguntas aí do YouTube. Que você escreveu só no pensamento, que estava só no seu pensamento, e você escreveu, o diabo não tem poder de saber, não. Tá bom? Por quê? Porque partiu da sua mente. E ele não conhece a sua mente. Agora, a hora que você fala, a hora que você abre a boca e fala o que você escreveu, aí ele conhece. Aí ele entra, porque o diabo é oportunista e covarde. Então ele vai aproveitar a oportunidade que você falou. Aí ele falou assim, então é isso, ela deseja isso, ela quer isso, ele quer isso. Então eu vou lutar para ela não receber. Compreendeu, irmãos? É a mesma coisa que já teve perguntas de pessoas me fazendo, irmã, Deus escuta oração em pensamento? Deus recebe oração em pensamento? Recebe, meus irmãos. Olha, e se você quer saber, a oração feita na mente, no pensamento, ela é mais eficaz do que a oração feita de boca. Sabia disso? Quando você ora no seu pensamento, fala com Deus no seu pensamento, sabe aquele pensamento forte de oração, no espírito, sem falar, só aqui dentro e na mente, ele sabe, ele recebe também, ele recebe, viu, irmãos? Quando você quando a pessoa está num leito de hospital, né, que ela está ali nas últimas, ligada em aparelhos ali, né? O corpo às vezes está morto, mas a mente está funcionando, a mente está ativa. Então, se aquela pessoa, se ela falar com Deus no pensamento, Deus escuta a oração dela. Amém? Sabia disso?
Deus escuta a oração daquela pessoa, entendeu? Porque quando a pessoa está entre a vida e a morte entra pelos pés, né? A morte, o demônio da morte chega e entra pelos pés e começa a gelar todo o corpo da pessoa lentamente. E a última parte é a cabeça, é o cérebro. A última parte do ser humano que morre é o cérebro. E enquanto o cérebro estiver ativo, enquanto o cérebro estiver vivo, ainda resta uma esperança. Amém? Então, aquela pessoa pode clamar na sua alma, no seu espírito, ela clama a Deus na sua mente. E Deus ouve orações feitas em silêncio, sim. Tá, meus irmãos? Respondendo outras perguntas também de outras pessoas. Deus escuta a oração em silêncio, sim. Ele escuta a oração feita na mente, sim. Tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor. Estou esclarecendo dúvidas das perguntas que me fizeram. Amém, meus irmãos? Então é isso. O diabo, ele não tem poder... Tem certas coisas, irmãos, que o diabo não tem controle sobre a nossa vida. Ele só vai ter controle sobre a nossa vida, irmãos, se nós abrir brecha para ele. Se nós abrir oportunidade, certo? Irmãos, voltando em questão da oração, a Bíblia diz que Daniel entrou num propósito de 21 dias. Você sabe a história. Falamos com isso dias atrás. Daniel entrou num propósito de oração e jejum por 21 dias. E por 21 dias Daniel não comia, não bebia, só orava e jejuava, orava e jejuava. E mesmo assim, Satanás formou nas regiões celestiais, Satanás armou, sabe, um bloqueio para impedir as orações de Daniel chegar. Porque o diabo sabia o que Daniel queria. O diabo ouviu ele orando e dizendo assim: Deus, eu quero que o Senhor me revele o que significa essa visão. Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que significa isso. Daniel ficou assim angustiado, porque ele queria saber o que significava aquelas visões. Nós falamos no vídeo anterior. Então o diabo estava ouvindo ele falar. Ele estava ouvindo ele falar. Então ele falou: então ele quer a resposta do Deus dele, né? Então o que Satanás fez? Armou lá uma legião de demônios no ar, na parte, né, espiritual, nas regiões celestiais, bloqueando as orações de Daniel para não chegar à presença de Deus. Deus, vendo aquela batalha que Daniel estava, ele enviou um anjo guerreiro. Ele enviou um anjo guerreiro. E apenas um anjo que Deus dispensou, um anjo guerreiro, destruiu aquela legião de demônios que estava bloqueando as orações de Daniel. Percebe, irmãos, que quando você fala, ele está ouvindo. Ele fica na espreita para ouvir o que você vai pedir na oração. É por isso, irmãos, que tem muitas orações que a gente tem que fazer no pensamento. Sabe, aquele particular no seu pensamento, na sua alma com Deus. Porque o diabo escuta as nossas orações, sim. E ele luta para aquilo não acontecer. Eu sinto muito lhe dizer, mas é a mais pura verdade. Mas não é que nós vamos deixar de falar, porque quando nós expressamos para Deus, estamos expressando o poderio de Deus, a grandeza de Deus, orando em voz alta. A Bíblia diz para nós orar, clamar a Ele, clamar, suplicar. O que é súplica? Clamor. Você não faz um clamor baixinho, ninguém consegue clamar baixinho. Se você vai clamar, você vai suplicar, é algo mais forte, você vai se derramar na presença de Deus. Né? Então isso é necessário acontecer também para que todos vejam que você é um adorador,
para que o diabo veja, para que todos vejam que você é um adorador de Deus, você é uma pessoa que busca Deus. Então você está clamando o teu Deus. Assim como os profetas de Baal clamavam Baal em voz alta, lá no tempo de Elias, o povo de Deus também tem que clamar em voz alta. Compreende, meus irmãos? Mas eu estou respondendo pergunta de pessoas que perguntou se Deus escuta a oração feita no pensamento. Escuta sim, irmão. Escuta sim. A oração feita em pensamento, ele também escuta. E se você faz uma experiência com Deus, começa a orar algo que você quer no seu pensamento. Toda vez que você for deitar, você pede aquilo em pensamento. E só, não abre a boca. Você vai ver que Deus vai te responder. Tá bom? Porque Deus, ele é onisciente, irmãos. Tá? Ele é onipotente. Enfim, tudo tá na mão dele. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. Ele sente o que a gente sente. Ele conhece coisas que nós vamos passar daqui a 1 ano, a 2 anos na frente, ele já sabe. E o diabo não tem esse poder. O diabo não tem poder de saber o que vai acontecer na nossa vida daqui a 1 mês. O diabo não tem esse poder de saber. Compreende? Ele não tem, não. Esse controle, quem tem é Deus. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 mês na sua vida, na minha vida. Ele vai acontecer, o diabo não sabe o dia que você vai morrer. O Satanás não sabe. Ele não sabe. Ele luta às vezes para matar a pessoa, ele joga doença, joga enfermidade, luta de tudo quanto é jeito. Mas ele não sabe o dia que a pessoa vai morrer. Ele não sabe. Porque esse poder não foi dado a ele. Então, o diabo, ele é, de certa forma, ele está limitado. Ele é limitado. O único que é ilimitado é Deus. Tá bom, meus irmãos? Isso aqui é um esclarecimento, é para você aprender, porque é assim que funciona, é assim. É dessa maneira, pela palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é bom e a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Vamos continuar firme nos propósitos. Então, esse propósito nós vamos começar segunda-feira. Uma carta para Deus. Teve irmãs aí que achei maravilhoso, né? Tem irmãs aí que já escreveram: irmã, eu já fiz a minha carta para Deus. Eu já escrevi a minha carta para Deus. Amém. Maravilha, né? Glória a Deus. Mas você que ainda não fez, você tem até segunda-feira para fazer. Você tem aí muitos dias ainda para fazer. E se alguém, porventura, ouvir esse vídeo na outra semana, você também pode fazer, porque ainda você vai pegar uma boa parte do caminho desse propósito de uma carta para Deus. Não importa, irmãos. A partir da hora que você vê esse vídeo, não importa, faça o teu propósito, fala com Deus, escreve a tua carta para Deus, coloca o desejo do teu coração, sela esta carta, fecha esta carta, né? E durante os 14 dias nós vamos estar orando por esses propósitos. Eu vou estar orando pelo que você escreveu, que eu não faço ideia. E assim como você também não faz ideia do que eu vou colocar na minha carta. Então, um vai interceder pelo outro e só ele sabe. É lindo esse propósito, irmãos. Só ele sabe o que está escrito nas cartas. O diabo não tem poder de saber, não, tá, irmãos? Então, estou respondendo a sua pergunta e assim tirando dúvidas de quem sabe tem alguém que tenha ainda dúvida. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória seja dada no nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.